Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, começando agora o capítulo 14. Começamos hoje um novo capítulo, um capítulo mais curto, mais importante dentro do Evangelho de Mateus. Então vamos, sem delongas, abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Eu quero que você acompanhe comigo a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim então a bendita palavra de Deus. Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Uma última menção, uma última vez, João Batista é mencionado aqui, ligado ao ministério de Jesus, como que no momento ainda de transição, houve um primeiro momento de transição, quando do batismo de Jesus, e o ministério de João praticamente estava terminando. Nós depois falamos novamente de João Batista, quando ele da prisão pede que seus discípulos conversem com Jesus e saber informações sobre a identidade de Jesus. É você mesmo que estamos esperando, ou precisamos esperar outro? E aqui, num último momento de transição, a morte de João Batista é mencionada e Jesus é avisado dessa morte, mas o texto aqui acrescenta algumas outras informações importantes. O tetrarca aqui era filho de Herodes, o Herodes que mandou matar Jesus quando era bebê. Esse era o pai, ele havia falecido, ele faleceu em 4 antes de Cristo, Nós já falamos dessa questão da datação do aniversário de Jesus, do nascimento de Jesus, melhor dizendo. Aqui era o filho dele, que era o rei dessa época. Ele também tinha descendência judaica, ele também era judeu, como seu pai era judeu misturado, tá certo? E João Batista aqui era visto por ele como uma ameaça, mas ao mesmo tempo era alguém que ele gostava de ouvir. Outros evangelhos mencionam o fato de que o rei gostava de ouvir João e não tinha intenção de matá-lo, mas apenas de mantê-lo preso. E especialmente ele o mantinha preso porque João estava denunciando o comportamento imoral do rei. O que havia acontecido? O rei tinha se divorciado de sua esposa para casar com essa Herodias, que era casada com seu irmão. Então, realmente, uma coisa moralmente abominável que o seu irmão, que um irmão fez com o outro, tomando a mulher do outro para si.
praticamente nos moldes, por exemplo, do que fez Davi com Batseba. E João Batista acaba denunciando isso e criticando o rei por causa dessa atitude, e o rei então mandou que João fosse encarcerado. Certamente um sentimento de culpa estava tomando aqui o coração do rei, e ele então disse o que está aqui registrado no versículo 2, né? Disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Ele sabia que João Batista era mais que um mero homem, ele cria que João Batista era profeta, e ele confunde, ele foi mais uma das pessoas que confundiu Jesus com João Batista. Não sabia quem era Jesus verdadeiramente, não procurou saber da identidade de Jesus com precisão, mas confundindo Jesus com João Batista, simplesmente atribuiu-lhe o fato de que talvez ele tivesse ressuscitado. Claro, essa é mais uma das provas de que ele era pelo menos meio judeu, porque os judeus criam na ressurreição. E aí nós temos a partir do verso 3 a explicação do que aconteceu dos fatos que levaram João à prisão e depois do que aconteceu, das circunstâncias da sua morte. Verso 3 então traz essa explicação. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Ou seja, por causa da mulher, por causa de Herodias, que ele tomou como mulher de seu irmão, ele acabou mandando prender João, certamente a pedido dela, porque ela se sentia importunada pelo discurso de João, que certamente os acusavam, não é? E com razão, de adultério. Era uma coisa extremamente imoral que que Herodes havia feito em relação ao seu irmão Filipe. E João Batista dizia especificamente, como está no versículo 4, não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ele tinha temor, não é? Ele temia que o povo se voltasse contra ele ao matar João Batista, porque o povo reconhecia que João era profeta. Então, por temor do povo, né, como nós vamos ver que também os judeus deixaram de agir algumas vezes com relação a Jesus pelo mesmo motivo, por temor, por medo do povo, Herodes então apenas encerra João na prisão. E aqui, no dia de seu aniversário, fez um grande banquete, como era costumeiro naquela época, um grande banquete cheio de convidados, e para entreter esses convidados, a filha de Herodias dança ao som de uma música, não é? E, como diz o texto, agradou então a todos. Verso 7 então diz que Herodes prometeu a ela dar qualquer coisa que ela pedisse. E, como ela certamente era muito jovem, naquele tempo não era permitido que os jovens tivessem vontade própria. Ela precisava da tutoria, da consultoria de um adulto. Aqui ela foi se consultar com a sua mãe. E a sua mãe a instigou então a pedir algo terrível, um requinte de crueldade, sem dúvida, porque pediu num prato a cabeça, a vida de João Batista. E aqui nós temos então algo que surpreende, mas algo muito vil acerca da atitude do rei. Verso 9 diz assim: entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. Veja que o rei ficou triste, porque certamente ele tinha alguma resistência em acabar com a vida de João. Ele preferia que João simplesmente ficasse preso, e na prisão certamente sua pregação seria, a sua influência seria ali podada. Ele não mais poderia importunar nem a Herodias e nem a João, mas Herodias queria mais. Herodias queria o sangue de João, e por isso o texto diz aqui que o rei se entristeceu.
Mas o que nós vemos aqui, meus caros ouvintes, é o exemplo de um governante, é um exemplo de um rei. Infelizmente, como muitas vezes nós vemos nos dias de hoje, nos dias atuais, um rei, um governante cuja moral era decadente, cujos princípios se deixaram corromper pela influência de outros. Quantas vezes nós vemos o direito pervertido? Quantas vezes nós vemos aquilo que é certo deixando de ser feito, aquilo que é moralmente correto deixando de ser observado à custa da influência de outros? Então, simplesmente por pura pressão, porque ele não quis ficar mal aos olhos dos amigos que estavam ali presentes à festa, ele perverteu o juízo, a justiça, e sem causa e sem julgamento mandou que João fosse morto. Que tristeza para um governante, para um rei, para um soberano fazer uma coisa tão vil, usando do poder que certamente ele tinha para executar ou para ordenar uma execução, mas aqui de forma tão vil e tão baixa, ordenando uma execução sem que sequer houvesse direito de justiça, direito de resposta, direito a um julgamento justo. Que tristeza, meus caros ouvintes, quando governantes, quando pessoas que são investidas de cargos públicos pervertem o direito, se deixam corromper pela sociedade, são corrompidos e são mandados, por assim dizer, por uma minoria. E veja se não é muitas vezes o que nós temos hoje. Nós infelizmente vivemos numa sociedade que tenta impor os seus valores errôneos, os seus valores vis aos nossos governantes, e muitas vezes à guisa de fazer aquilo que é politicamente correto, aquilo que é aceitável pela sociedade, pelo dito popular, mas é moralmente errado, sem dúvida. E os governantes acabam sucumbindo. Infelizmente, isso não é novo. Infelizmente, foi isso exatamente que aconteceu aqui nessa época. O verso 11 diz então que a cabeça de João foi trazida num prato, dada à jovem, e ela então entrega na mão de sua mãe. Verso 12 diz que os seus discípulos, porque eram homens corretos, vieram e corajosamente pediram o corpo de João Batista para que ele fosse sepultado de forma correta, de forma digna, como deveria ser. Meus queridos, que tristeza quando os nossos governantes, que deveriam agir corretamente, que deveriam ter uma moral mais elevada, por serem exemplo, pela natureza do próprio cargo que ocupam, pela função que exercem. E mesmo assim, esses homens, às vezes também mulheres, faltam com o decoro, faltam com a moral e agem de forma errônea. Infelizmente, é isso que nós temos visto hoje. Não era diferente no tempo de Jesus, infelizmente. Jesus, então, o texto diz, foi avisado disso, e é um momento também importante, marca ali o ministério de Jesus. No nosso próximo encontro estaremos falando de um momento extraordinário do ministério de Jesus, um milagre extraordinário de Jesus. E até lá, que Deus abençoe sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.